Sobre o trabalho, como se tornar o pior aluno da escola, a maior dificuldade de empreender esse trabalho se deu no momento da formação de um grupo de estudos. Nós não tínhamos um grupo de estudos de narrativa. Foi preciso criar esse grupo de estudos de narrativa. Quando eu comecei a pensar num grupo de estudos de narrativa, eu pensava, eu vou chegar, vou falar para os alunos e depois eu faço uma seleção, né, dos melhores alunos. Quando eu falei para os alunos como era o grupo e tal, o que era, e não teve ninguém que quis. Ninguém, galera, ninguém. Então, depois de um tempo, passado uma semana, apareceu uma primeira pessoinha que falou assim, ó, olha, sobre aquele grupo de narrativa, eu gostaria de fazer parte, que foi justamente Kyria. E a gente iniciou com Kyria e Adam um clube de estudos de narrativa e ficção e a gente começou a ler textos do Foucault. Esses textos são muito densos e eles discutem coisas como a anormalidade. A anormalidade não é um tema fácil. Eu lembro quando a gente fez uma reunião, a gente não tinha lugar fixo para fazer as reuniões, a gente fez na sala de informática, de repente o tema era muito sério. A gente falava das figuras que deram origem aos anormais. E essas figuras, que são 3, elas chocam quando você fala. E essa discussão, eu via os olhares de todo mundo, que eram temas muito sérios sendo discutidos no ensino médio. Mas o que me surpreendeu é que os alunos gostavam. Eles tinham sede, eles tinham ânsia por discutir esses temas. Ou seja, eles querem discutir essas coisas. Só que quando você fala, ó, vai ter um clube de estudos e tal, eles não se interessam. Mas quando eles começam a participar, eles começam a gostar. E aí apareceu o Jaisli aqui um dia perguntando, professor, os alunos já chegaram para fazer o trabalho? Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Mas eu disse, sim, eles estão aqui na biblioteca esperando. E trouxe ele para o clube de estudos. Quando ele entrou e começou a participar da reunião, ele ficou surpreso. Peraí, mas isso aqui acontece quando? Aí eu falei, ó, acontece toda quarta-feira. Na próxima eu posso vir? Eu falei, pode. E a gente começou a fazer um planejamento com essa chegada de Jaisli para uma análise fílmica. E a gente foi fazendo umas sugestões de nomes, de filmes e tal, e ficou definido que seria um filme brasileiro e um filme que falasse da realidade dos alunos. E foi então que veio a ideia de fazer a análise de como se tornar o pior aluno da escola. É um filme muito polêmico, porque ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado por quê? Porque ele defende o bullying. Um filme que defende uma prática que está sendo condenada, amplamente, fortemente condenada, que é a prática do bullying. Então esse filme foi muito polêmico, porque baseando-se em liberdade de expressão, ele se propôs a defender um posicionamento a favor de uma prática que é considerada uma prática nefasta, uma prática ruim dentro da escola. Como a gente estava no ambiente escolar e discute o bullying, mostra como o bullying pode causar consequências graves, nada melhor do que fazer essa discussão a partir de um filme que defende isso. Então era um prato cheio. Geralmente quando se fala em análise de discurso, as pessoas querem fazer análise de filmes que elas gostam, com os quais elas se identificam. E isso eu acho que é um pouco ruim. É bom quando você faz uma análise de um filme com o qual você não se identifica, um filme do qual você não gosta. E aí a gente foi fazendo análise desse filme, quando de repente a gente teve a oportunidade de fazer a entrevista com o Fábio Porchat. Ele também demonstrou uma certa, como é que eu posso dizer, um certo distanciamento em relação ao filme. Quando eu fui perguntar, por exemplo, olha, a gente está fazendo uma análise de um filme seu. Aí ele falou, qual filme? Aí eu falei, como se tornar o pior aluno da escola. Aí ele falou, meu não, do Gentili. Mas ainda assim, ele foi super gente boa. E, olha, foi maravilhoso, uma entrevista maravilhosa. Ele foi super simpático, ele fez uma coisa muito importante para os alunos se sentiram parte, né, de alguma coisa muito grande. Então, o trabalho foi assim, para fechar com chave de ouro, a gente foi para a final em Salvador da FECIBA. A gente passou pela seleção
regional e a gente chegou até a final. Isso foi incrível, foi muito marcante. Como eles foram a minha primeira orientação no ensino médio, isso me marcou muito, muito mesmo. Então foi um trabalho difícil, porque foi preciso criar uma cultura de estudo, de clube de ciências, mas por outro lado, aqui no Polivalente, né? Mas por outro lado, foi muito gratificante porque deu muito resultado.